tarde, uma mesa bem política, discutindo a presença da EJA no Fundeb, né? E hoje, agora de tarde, agora a partir das 16 horas, né? São 16 horas, vamos começar uma discussão que é muito cara para nós que lidamos com a EJA, que trabalhamos na educação de jovens e adultos, que é a alfabetização de jovens e adultos, né? Temos várias experiências, temos nossas cicatrizes aqui no Rio Grande do Norte, lá de Angicos, da campanha de Pé no Chão também se aprende a ler, e temos também experiências que se dão, né, no tempo presente que a gente precisa discutir. Para essa mesa sobre alfabetização, nós convidamos 2 colegas que a gente reputa como muito importantes para esse debate, com condições plenas de colaborar conosco, a professora Ana Vale, que é doutora em Educação pela USP, né, fundadora do Instituto Paulo Freire, integrante do Comitê de Alfabetização do Rio Grande do Norte, criado ano passado pela governadora Fátima Bezerra para pensar uma política de alfabetização de jovens e adultos em nosso estado, e o professor Lorival José Martins Filho, que é um professor da UDESC, presidente da Associação Brasileira de Alfabetização, né, integrante aí de uma ampla rede de colegas professores que discutem e estudam alfabetização. Então, para nós é um imenso prazer tê-los aqui. Obrigado pelo aceite dos colegas em colaborar conosco. E o acerto que a gente fez, né, de cada um fazer uma primeira fala com 30 minutos. Após a fala dos colegas, a gente vai repassar eventuais perguntas que apareçam no chat do YouTube, né? Eu, como mediador, vou estar aqui ligado, atento. E lembrando a quem está chegando, né, que a gente vai postar o link, né, do formulário que registrará a frequência para aquelas pessoas que estão inscritas. Aquelas pessoas que não estão inscritas, né, nada impede que essas pessoas assistam, né, as discussões e acessem os links das outras atividades, né? Podem fazer contato conosco pelo e-mail ejaemmovimento, tudo junto, com 2 M's, né? ejaemmovimento@gmail.com, tá bom? Quaisquer perguntas, dúvidas, por favor, podem fazer via o chat do YouTube e a gente vai respondendo na medida do possível. Então, queremos, então, agradecer a todos vocês e já abrir para a nossa conversa de agora, né? Gostaríamos de convidar, então, o professor Lorival. A gente sempre coloca quem está de fora, quem vem de fora da casa para falar primeiro, né? Agradecemos, mais uma vez, professor, pelo convite aceito e fique à vontade para falar para nós. Seu áudio está desligado, professor. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Sim, estão me ouvindo? Está ótimo. Tá ótimo. Ok. Se a professora Ana também quiser falar primeiro, não tem problema, né? Fique à vontade. Não, tudo certo, professor. Nosso convidado de honra. Então tá. Então, eu pensei em falar em 30 minutos com vocês aqui um texto que a gente construiu sobre a alfabetização de adultos e idosos durante a pandemia, olhares de quem aprende, né? E aí eu vou lendo e conversando e o nosso debate vai se dar depois, então, desses 30 minutos, né? Então, minha ligação com a alfabetização de adultos e idosos inicia-se na infância. Lembro até hoje que na escola de primeiro ano eu estava aprendendo barriga abaixo, eu vejo a barriga do bebê, mas eu queria mesmo voltar depressa para casa para escutar as histórias contadas pelos idosos e pelas idosas que cuidávamos, né? Então, eu quero trazer essa fala inicial para dizer que quem está na EJA, ele está ensopado de vida, está misturado de vida, né? Então, lembro aqui do nosso amado Paulo Freire, quando vai dizer, professora Cíntia Não, que ninguém se torna educador às 4 horas da tarde numa terça-feira chuvosa. As pessoas se tornam educadores e educadoras pela relação que vão estabelecendo com o mundo, com a vida, com o outro. Então, eu penso que quem está na educação de jovens e adultos tem essa vida tecida e misturada desde a infância. Então, eu sou do interior do estado de Santa Catarina, minha família era
bastante pobre, e para minha mãe dar conta da subsistência familiar, ela cuidava de idosos e idosos durante a nossa infância. Eu estava no primeiro ano do ensino fundamental, e na época se chamava primeira série, e a gente aprendia barriga ba, eu vejo a barriga do bebê, dado dá, o dá, dedê, didi, faca fá, a faca é afiada, jarra já, na jarra tem suco de caju, mas eu gostava mesmo era de voltar para casa para poder escutar as histórias de uma senhora que minha mãe cuidava, que se chamava Rosinha, na época, que contava história de Seri, que contava história das guerras, que contava história de N coisas, e eu ficava ali vidrado. E essa senhora, na época, essa idosa, de quase 100 anos, tinha um sonho, ela queria saber ler e escrever. E aí eu, com 7 anos de idade, ia para a escola e aprendia a da abelha e do elefante e da igreja ou do ovo, e voltava para casa e replicava para essa senhora como ela deveria aprender, né? A vida aí foi seguindo, e hoje nós atuamos aí na alfabetização de jovens e adultos. Eu estou querendo dizer que quem está na EJA se mistura vida, militância, política, ser no mundo, é essa confluência. Essa ligação se fortaleceu também profissionalmente a partir de 2004, com nossa efetivação no Departamento de Pedagogia da UDESC. Desde então, coordenamos em parceria com a professora Alba Regina Batista de Souza o programa Olhares, Saberes e Fazeres em Alfabetização, que colaboramos por meio da extensão no processo de formação de professores e professoras. Acredito que as pessoas que atuam na educação de jovens e adultos sejam marcadas fortemente por suas histórias de vida e compromisso político na feitura de um mundo mais humano e inclusivo. É também desde 2004 que me comunico de forma permanente com 6 idosos e idosas, estudantes de educação de jovens e adultos, que atualmente não estão mais nas turmas, pois já leem fluentemente e seguem sua caminhada existencial. Mas na EJA, os vínculos no processo de ensino e pesquisa são também geradores de aprendizagem e, consequentemente, de amizades. Mantenho ainda hoje contato com esses idosos e idosas, moradores da região da Grande Florianópolis. E neste momento que estamos vivendo, com a pandemia da Covid-19, falei com eles por telefone para matar saudade da Faculdade de Educação, e foi impossível nessas ligações não comentarmos sobre a pandemia. E, neste sentido, para todos eles, para esses 6 idosos que eu tenho contato desde a pesquisa inicial, que dicas, que pistas que eles poderiam dar para os professores e professoras que alfabetizam idosos e idosos adultos no cenário que estamos enfrentando. Portanto, as 6 sugestões que apresento a seguir é fruto dessas conversas e nos fazem refletir a partir dos olhares de quem aprendeu na educação de jovens e adultos, de como podemos pensar a alfabetização da educação de jovens e adultos nesse contexto da pandemia. Vale sinalizar que fui autorizado pelas pessoas envolvidas a fazer uma síntese de nossos diálogos, assim como escolher a expressão que mais chamou a atenção em cada uma das conversas. Então, aqui explicando, né, só para dizer para vocês, a gente entrou como professor no Departamento de Pedagogia da UDESC em 1999, como professor substituto na época. Nós fomos fazer o nosso mestrado, e o nosso mestrado a gente entrevistou pessoas adultas e idosas sobre a perspectiva, por que o retorno à escola a partir dos 60 anos. Essa nossa pesquisa gerou a nossa dissertação de mestrado, então, alfabetização de jovens e adultos, trajetórias de esperança. Bom, a partir desse contato, posteriormente nós efetivamos no Departamento de Pedagogia da própria universidade em que cursamos o mestrado, e desde essa época nós coordenamos, então, um programa de ensino, pesquisa e extensão chamado Olhares, que é Saberes e Fazeres em Alfabetização. A professora Alba colabora na formação de professores para os anos iniciais do ensino fundamental, e nós colaboramos, então, na formação de professores para a alfabetização de jovens e adultos. Mas, desde essa época, nós mantemos contato com essas pessoas, e é com elas que nós conversamos, neste momento de pandemia, o que ela nos tem a dizer. Então, Antônio, de 87 anos, olha o que ele diz: lembra da EJA. Para Antônio, é muito importante que as redes e sistemas de ensino, as escolas, gestores e gestoras, professores e professoras, não esqueçam das turmas de educação de jovens e adultos.
ele sugere que sejam criados mecanismos de formas de manter o contato com os estudantes, com aqueles que estão se alfabetizando, para que no retorno das atividades o vínculo possa continuar forte. É fundamental que os sistemas de ensino continuem lutando para a EJA enquanto espaço de aprendizagem. E isso se permaneça se efetivando como realidade nos municípios deste país. A fala imperativa de Antônio lembra da EJA, reafirma o compromisso de cada um de nós, professores e professoras, na educação básica e na educação superior, na luta permanente e no reconhecimento que todo ser humano é um ser da aprendizagem, independente da sua categoria geracional. A leitura e a escrita continuam se pondo como direito a todo cidadão, a toda cidadã brasileira. E lembra da EJA, reafirma o compromisso que temos que ter com a possibilidade de aprender e de ser mais. A alfabetização, como um ato político, continua viva entre nós. Então, eu acho que Antônio traz aí nessa fala, lembra da EJA, essa dimensão política da alfabetização. Então, a alfabetização, como muito bem aprendemos aí, com Paulo Freire e com pesquisadores de alfabetização de jovens e adultos, é muito mais do que ensino de grafema e fonema, é muito mais do que desenvolver consciência fonêmica e consciência fonológica, é sobretudo leitura de mundo que se dá por meio do acesso à linguagem escrita e, consequentemente, o fazer este mundo tecendo a história por meio do ensino da aprendizagem, da leitura e da escrita. Então, mesmo em tempos de pandemia, lembrar de EJA é fundamental. E que esta pandemia não tire da gente o gosto e a luta por continuar lutando para que a EJA seja uma realidade nesse país enquanto espaços de aprendizagem. Estamos em momento de pandemia, mas a pandemia não será eterna. E, mesmo nesse contexto, nós temos que reafirmar a possibilidade das pessoas aprenderem em qualquer idade, em qualquer etapa e categoria geracional. Então, essa é a dimensão, lembra da EJA. Aí a Laura, de 78 anos, é claro que eu quero dizer aqui para vocês que eu estou falando de um grupo específico que eu conheço, de uma região específica de Santa Catarina, não estou aqui levando em consideração toda a desigualdade e o cenário nacional que é este país, né? Então, vocês vejam como um recorte específico deste grupo. Laura, de 78 anos, ela diz o seguinte: tente criar grupo no celular. Para Laura, professores e professoras poderiam criar grupos no WhatsApp para enviar semanalmente recados, sugestões e incentivos para que os estudantes pudessem ouvir e, consequentemente, manter contato com as turmas de alfabetização de idosos, adultos e idosas. Laura afirma que seria interessante também que os professores e professoras enviassem via WhatsApp jogos, pegadinhas, imagens para acertar, localizar a diferença, verificar detalhes, além de piadas, rimas, músicas e anedotas, que também são legais para compartilhar neste momento. Ela também fala que é fundamental que professores e professoras que tiverem a possibilidade liguem via celulares ou telefones fixos e falem com seus estudantes das turmas de EJA, individualmente pedindo que permaneçam atentos às notícias até a total reabertura das turmas. Segundo ela, ligar, falar por videochamada, mandar mensagens por áudio, tudo isso é muito importante e faz a gente se sentir alguém. Adultos e idosos, na atualidade, também lidam com as tecnologias da informação e se comunicam em seu cotidiano. Contamos com diferentes cenários neste Brasil marcados pela desigualdade. Muitas pessoas não possuem aparelhos celulares, nem as mínimas condições de vida, ao passo que outras possuem. Mas para ambas, a luta deve ser a mesma: o direito de aprender a ler com dignidade em qualquer fase da vida. Um Brasil mais justo e menos desigual passa pela melhoria concreta das condições de vida de toda a população e passa também por entender a alfabetização como projeto de nação. Então, EJA como direito, não como favor. Então,
Laura, esta senhora de 78 anos, vai dizer em que medida que as redes, para se manter o vínculo com as turmas de alfabetização de jovens e adultos e idosos, não podem criar esses grupos de WhatsApp, né, com os alunos que possuem, né, e mandar o que for possível em termos de mensagens, anedotas, rimas, né. Aqui eles gostam muito, tanto a rede municipal de ensino de Florianópolis quanto a rede municipal de ensino de São José, eles gostam muito daqueles acerte o erro, localize a diferença, veja o que está faltando, pequenas piadas, pequenas anedotas, quer dizer, grupos específicos que as professoras de alfabetização de jovens e adultos podem fazer com aqueles que têm esta possibilidade. A outra questão também que Laura nos fala é a possibilidade de ligar, né? Então, em que medida que os professores, considerando o seu horário de trabalho, né, porque não fazer dessa pandemia também um enlouquecer nas relações laborais. Mas os professores, no seu horário de trabalho, pegar o número desses alunos, ligarem para eles, se importarem com eles, para eles reconhecerem que são notados, que são lembrados e que, com a normalidade, eles vão retornar às turmas, mas que neste momento, né, a prioridade deve ser a vida, a saúde e o cuidado com o semelhante. O Pedro, de 79 anos, professor, o senhor diz o meu tempo aí, né, que eu vou falando, o senhor diz o meu tempo, né, quando... O Pedro, de 79 anos, diz a seguinte: quem sabe a rádio? Para Pedro, um dos maiores passatempos de pessoas idosas é ouvir a... Como? Pode deixar. Quando tiver 5 minutos, eu aviso. Tá bom. Para Pedro, um dos maiores passatempos de pessoas idosas é ouvir a rádio. É muito comum que pessoas idosas deixem o rádio ligado permanentemente e escutem as notícias e acompanhem as programações local. Então, Pedro questiona se não seria possível que as redes e sistemas de ensino pudessem utilizar as rádios locais para manter contato com os estudantes da EJA, passar informações relacionadas à saúde, à abertura de turmas e matrículas, dar dicas e sugestões de livros e filmes, para que as pessoas possam manter o contato com o curso por meio da rádio também. Pedro entende que, sendo possível, ouvir a voz dos professores e das professoras alfabetizadoras, sugerindo, orientando, falando de coisas importantes que pudessem ser feitas neste momento em casa pelas pessoas adultas e idosas, o rádio poderia ser um excelente espaço para facilitar o contato entre os alfabetizadores e as alfabetizadoras da educação de jovens e adultos, né? Então, o que o Pedro nos alerta aqui é da possibilidade das rádios locais, né, das rádios das próprias redes de ensino, das rádios das universidades locais, né, oportunizarem momentos em que os professores pudessem estar mandando recados, sugestões de leitura, sugestões de filmes, realizando pequenas microaulas, né, trabalhando algum conceito e mantendo esta relação com os alunos por meio também das rádios locais, haja visto que rádio é muito bem sintonizado aí por grande parte da população que frequenta as turmas de educação de jovens e adultos, falando mais uma vez que eu estou falando deste recorte aqui específico, né? Bom, a Francisca, de 75 anos, ela apresenta um desafio bem questionável, mas eu acho que é importante trazer aqui, né? A Francisca diz assim: será que não dá para atender individual? Para a Francisca, seria interessante que as redes e os sistemas já pudessem, de uma certa forma, verificar se não é possível realizar, levando em conta as orientações de saúde, o atendimento individual, né, de adultos e idosos em processo de alfabetização, com o uso do álcool em gel, a máscara de proteção, com o distanciamento, de repente fazendo o agendamento de horários específicos com estudantes, professores da EJA, para continuar mantendo os laços e, consequentemente, realizar o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, Francisca se pergunta se não seria possível, paulatinamente, as redes já iniciarem os atendimentos individualizados para as pessoas idosas, né? Então, aqui essa é uma sugestão de Francisca. Aqui em Santa Catarina, algumas redes já estão voltando, né? Mas o cenário, de forma geral, não é favorável para atendimento individual, inclusive, e
especialmente para o público da educação de jovens e adultos. Mas com a pesquisa, né, não posso, trago aqui para vocês também para ponderação e questionamento depois. Terezinha, de 69 anos, diz assim: mandar coisa boa de ler. Para Terezinha, adultos e idosos que já estão alfabetizados, seria muito importante que as redes e sistemas de ensino enviassem para a casa de seus alunos materiais, livros, possibilidades diversas de leitura. Então, mandar coisa boa de ler implica no que as redes podem enviar, principalmente enquanto literatura, para que adultos e idosos, no processo de alfabetização e que já dominam, já leem, possam dar continuidade às atividades de leitura em casa, possibilitando o fortalecimento dos processos de aprendizagem de adultos e idosos. Ler é poderoso demais, diz Terezinha. Para Terezinha, nesses tempos de Covid-19, uma boa leitura é bem melhor do que ficar assistindo notícias negativas e que estressam na TV. Não dá para ficar na TV o dia todo, diz ela. E no livro a gente vai mais longe. Bom, por fim, Marta, de 82 anos, diz assim: cuidar do coração e da saúde. Para Marta, a principal tarefa neste momento é cuidar do coração e da saúde. Então, ela sugere que todas as redes e sistemas, assim como professores e professoras, priorizem a tranquilidade e a serenidade. Devemos seguir as regras dos órgãos de saúde e cuidar do coração, para evitar o cansaço emocional, as dificuldades decorrentes do próprio coronavírus e valorizar a saúde, valorizar a vida. Para ela, o importante agora é que todos priorizem a saúde, os cuidados com o coração, com as emoções, o viver cada dia como um presente único e deixar as questões específicas da aprendizagem, da alfabetização, para um momento mais oportuno. Marta considera também que, para aqueles que já conseguem ler, o legal agora é mergulhar nos processos de leitura, inclusive com material de literatura infantil, enviado pelas prefeituras, na medida do possível. Mas, no momento, tem que se manter o coração saudável, o corpo saudável. O fundamental agora é cuidar da saúde, do coração, do corpo, tanto professores e professoras, como estudantes das turmas de alfabetização de jovens e adultos e idosos. Então, retornamos aqui com Terezinha, que nos diz mandar coisa boa de ler. Né? Então, se há uma tarefa possível para a alfabetização de adultos e idosos neste momento, é possibilitar a esses estudantes e estudantes da EJA a maior possibilidade de repertório de leitura, né? Para que eles possam qualificar, aprimorar o seu cotidiano com estas informações. Né? Nós estamos na sociedade da informação, recheado de diferentes fontes, então nada como um contato com um bom livro, né, em que as pessoas possam ter acesso. Então essa é uma dica para as redes de ensino. Às vezes, ao invés de mandar aquelas apostilas enfadonhas, com aqueles exercícios repetitivos de alfabetização, que ajudam um pouco, mandam livros com imagens, gravuras, pequenos textos. Amplia este repertório de possibilidade de contato com livros, inclusive com as turmas de alfabetização de adultos e idosos. Esse aí é uma sugestão de Terezinha, de 69 anos, mandar coisa boa para ler, que eu penso que é fundamental e possível das redes implantarem, mesmo em contextos de pandemia. Né? Essa é uma dimensão. Agora, Marta, de 82 anos, vai falar para a gente aí de uma alfabetização que a gente chama de alfabetização de alteridade, né? De alteridade. Eu não sei o que aconteceu conosco, porque estamos vivendo esta pandemia, estamos neste momento da história, né? O que aconteceu conosco de acharmos que a pandemia foi na segunda e na terça nós já teríamos que ter todas as soluções, né? Ou nós, como educadores e educadoras, teríamos que resolver todas as questões. Não, nós estamos em processo de aprendizagem neste momento. E eu penso que o que Marta fala em defesa da vida, em defesa da alteridade, em defesa do ser humano, em defesa da existência e sim depois em defesa dos processos de escolarização.
Então, eu posso falar da experiência em Santa Catarina, né? A pandemia nos deixou diferentes. Nós não seremos iguais depois dessa pandemia. Consequentemente, os espaços educativos também não. Então, eu vejo muita preocupação com o retorno, mas eu não vejo a preocupação com a alteração do modelo desse espaço educativo, dessa nova configuração do espaço escolar para atender, inclusive, as turmas de educação de jovens e adultos. Então, cuidar do coração e da saúde. Cuidar do coração e da saúde dos professores. Os professores, na sua grande maioria, estão enlouquecidos, né, com excesso de carga horária de trabalho, quer dizer, precisamos aprender que mesmo em tempos de pandemia nós temos que ter um horário específico para as nossas funções laborais. Também não basta repetir o modelo de uma escola tradicional, presencial, para o modelo de uma escola digital, é uma outra plataforma, é uma outra configuração, mas eu penso que o que Marta nos diz aqui é o seguinte: cuidar da vida, cuidar do outro, pensar a alteridade, estar vivo é a primeira dimensão. Então, a primeira preocupação na gestão municipal, na gestão estadual, na gestão nacional, que não temos, inclusive, uma política nacional, né? Estamos, de uma certa forma, à deriva aí, no Ministério da Educação em relação a isso, seria como que cuidamos da vida de quem aprende, para depois pensar, então... Estão me escutando? Parece que está tudo bem. Para depois pensarmos, então, nos processos de escolarização, né? Então, a vida em plenitude é a primeira dimensão. Olha o que esta pandemia nos ensinou. Esta pandemia nos ensinou que nós precisamos da educação infantil, a educação de jovens e adultos, aprender e se apropriar do uso das tecnologias da informação e comunicação. Isto é fundamental. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Estou em Santa Catarina, vocês aí no Rio Grande do Norte, e nós, querendo ou não, fazendo esse momento de formação, né? Então, aprender sobre isso, levar esta possibilidade para os espaços educativos, qualificar os nossos espaços educativos com as possibilidades das tecnologias da informação e comunicação, é uma aprendizagem mais forte decorrente da pandemia. Mas a outra questão que a pandemia nos ensina é que presencialidade é fundamental, né? Presencialidade, estar com o outro, olhar o outro, ver o outro, quer dizer, não podemos admitir que pacotes prontos, McDonaldizados de ensino remoto, torne-se agora ensino efetivo. Não, né? Até porque se já é remoto, há de se questionar se é ensino. O que nós precisamos é garantir que, com a volta das atividades, essas tecnologias possam inserir-se de maneira mais qualificada nos espaços educativos, que a gente possa estar utilizando elas nos nossos contextos acadêmicos, da educação infantil, à pós-graduação, mas a presencialidade é fundamental. E quando falamos em alfabetização, falamos em atenção focada, em produção textual, em direção da escrita, em reconhecimento, em realização de pequenos textos, em leitura, e isso só é possível numa mediação qualificada em que a presença do outro é fundamental. Estamos num momento de exceção, não temos todas as respostas. Para estes momentos, eu quis trazer para vocês aqui o que alguns idosos e adultos que eu convivo há bastante tempo aqui na rede nos dizem como sugestão. Né? Nos dizem como sugestão, mas ainda está tudo por fazer enquanto tarefa nossa, e quero terminar com as palavras de Marta, que diz o seguinte: para quem já viveu muito, cada dia é um presente. O corona mata o corpo, mas não mata o que a gente leu. Ler também é viver. Então, que a gente continue aí pelas turmas da alfabetização de jovens e adultos, nas condições que tivemos, com as possibilidades possíveis, lutando para que a alfabetização, a aprendizagem da leitura e da escrita sejam considerados projeto de nação, não apenas política episódica deste ou daquele governo. Agradeço de coração o convite, espero que os debates depois possam suscitar outras dúvidas que eu não consegui tirar aqui na minha fala. Devolvo a palavra ao professor. Obrigado, professor Lorival. Muito legal, né? Porque você, na verdade, você não veio só você, né, falar com a gente, você trouxe todos os seus companheiros e companheiras de projeto, né, as
as senhoras e os senhores com os quais você se relaciona. É muito bacana que eles estejam presentes aqui entre nós por intermédio daquilo que você trouxe, por intermédio da sua fala. Vamos passar, então, já para a professora Ana Vale. Lembrando, já está disponível aí o link do formulário de registro da frequência. Dessa vez eu acho que vai funcionar, da outra vez demorou para aparecer, por questões aqui técnicas, mas, então, passamos já, sem maiores delongas, para a professora Ana, agradecendo imensamente o aceite do convite por parte dela, e depois a gente abre para o debate. Então, professora, meia hora para a senhora falar suas primeiras palavras. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde a todos, a todas. Agradeço o convite do professor Alice. Oi, acho que fugiu um pouco. Professor? Não, professora, estou aqui. Acho que você que está ouvindo. Não, estou aqui, estou aqui. Mas agora você que está aparecendo para o povo. Agora que voltou. Tá tudo bem aí? Tá, fica à vontade. Então tá, porque a tela ficou escura, só eu sozinha, digo, deu um apagão aqui. Não, mas tudo bem, então estou agradecendo a você, professor, o convite, e agradeço a toda a equipe que envolvida nesse trabalho, que é um trabalho grandioso, importante, necessário, esse que vocês desenvolvem. Então, tem uma equipe muito grande que conduz tudo isso. Eu agradeço também ao professor Lorival, né, o prazer em conversar com ele, dialogarmos, e agradeço a oportunidade de dividir esses diálogos, né, com ele e com todos os demais. Eu não vou me deter especificamente a questões, eu vim acompanhando um pouco os debates anteriores, as contribuições anteriores, e muito já foi dito, com a certeza de que esgotar esta temática é humanamente impossível, muito menos num espaço-tempo deste, né, esse agora. E eu pensei em refletir a partir de um legado, que é o legado de Paulo Freire, sobre as questões atuais, né? E respeitando, a princípio, eu digo, todas as contribuições seculares até, de filósofos, contribuidores, pensadores, sem as quais nós não poderíamos estar aqui conversando sobre educação ou sobre a educação de jovens e adultos. Mas a temática provocativa, né, que nos foi dada a discutir, alfabetização de jovens e adultos. Quais desafios? Ora, professores, quais desafios? Eu não fiz um texto específico, levantei algumas questões, e a partir desse momento eu gostaria de convidar todos, todas, para entrar nessas reflexões comigo. Não tenho o menor propósito, nem competência para apresentar respostas prontas, e não é este o nosso perfil. Mas quando nós indagamos quais desafios, nós precisamos voltar o olhar para a realidade da educação de jovens e adultos desde os primórdios, que muito já foi dito aqui, como eu comecei minha fala. E pensando a contribuição específica do educador Paulo Freire, penso que um grande desafio é atualizar a pedagogia do oprimido. Acredito ser este um grande desafio que está posto, dentre outros desafios, associado a outras teorias, a outras filosofias da educação, a outras teorias de conhecimento. E por que releitura da pedagogia do oprimido? Porque, infelizmente, ou felizmente, porque a temos, ela nunca foi tão atual e necessária. O que nós temos hoje, e não precisa ir muito longe, nós temos uma realidade de Angicos, que foi o palco onde a experiência freiriana se deu inicialmente,
Hoje, nós temos 30 mil analfabetos em Angicos. Não é isso, professor Alessandro? Temos, portanto, o maior número de analfabetos no Rio Grande do Norte. Então, se nós estamos a falar da pedagogia do oprimido, enquanto livro, estamos a falar da experiência, o contexto daquela época, onde a experiência de Angicos aconteceu. Estamos a falar de 1993, quando, 30 anos depois, Paulo Freire voltou a Angicos, e eu tive a felicidade de reler algumas questões para esse diálogo, e nesse livro aqui, História das Ideias Pedagógicas, do professor Moacir Gadotti, tem aqui uma dedicatória, e foi lá em Angicos, ele levou esse livro, nós estávamos lá. E ele fala assim, como se explica que hoje a educação está pior do que 30 anos atrás? Isso ele escreveu em 1993. Nós estamos em 2020, e esse dado de 30 mil analfabetos em Angicos nos foi apresentado no Comitê Gestor, né, de Educação de Jovens e Adultos, que o professor Alessandro já fez referência, e nós fazemos parte, o ano passado, 2019. Daí, a questão que é reflexiva é a necessidade de olharmos não apenas para a educação de jovens e adultos, olharmos para a educação, na qual está inserida também a educação de jovens e adultos, voltarmos o nosso olhar para nós, como professores, educadores, como pesquisadores, voltarmos o olhar para a própria discussão que fazemos no mundo da academia, nas reflexões teóricas e, por vezes, no distanciamento entre o que fazemos, o que dizemos e o que fazemos, ou seja, o distanciamento entre a teoria formativa, que é a base de sustentação para estarmos aqui discutindo, inclusive, mas e a prática? A teoria posta em prática. Se pudéssemos colocar uma rodinha na teoria, ou nas teorias, nós teríamos certamente uma praxis. Penso que são muitos os desafios, muitos os desafios. Os desafios de pensarmos nossa relação com o outro, buscando, como disse a educanda do grupo de pesquisa e de estudo do professor Lorival, buscando amorosidade, buscando olhar no olho, buscando o exercício do ato educacional como um ato, desculpem a interferência do alarme, como um ato de extrema necessidade e urgência. Penso que a pandemia nos oportuniza revisitar muitas questões das nossas vidas e da nossa vida, ou das nossas vidas profissionais. A questão do financiamento, a questão da ausência de política pública para a educação de jovens e adultos está no lastro de tudo. É o que justifica, nós sabemos, né, professor Lorival, professor Alessandro, demais colegas educadores e educadoras, nós sabemos que a educação de jovens e adultos não teve uma política pública que abraçasse seriamente essa particularidade da educação de jovens e adultos e idosos, e que foi movido por campanhas, por movimentos e etc.
o próprio financiamento para a educação de jovens e adultos veio se considerar, desde a nossa origem e da nossa carência e da nossa necessidade de voltarmos o olhar para essa grande maioria, né, que está coincidentemente e não tão coincidentemente à margem da sociedade. Por isso, a necessidade de uma educação de jovens e adultos. Nós vamos entender que o financiamento chegou há poucas décadas. Então, os desafios são muitos. São muitos e passam, entendo eu, por muitas questões, e, dentre elas, passa pela necessidade de entendermos a educação, e nela a educação de jovens, adultos e idosos, como um ato eminentemente político. Não trata-se de técnicas pela técnica, não trata-se de conhecimento pelo conhecimento, informação pela informação, mas antes trata-se de uma tomada de decisão. Elasticando um pouco essa minha reflexão, eu tento fazer algumas leituras críticas do mundo, no qual nós estamos imersos e imersas. Não temos como fugir do mundo, podemos até fugir do desprendimento de ler este mundo criticamente, mas do mundo jamais. Percebo a necessidade de reinventar com um outro formato, sem negar as bases que nos deram sustentação a entender a educação como um ato político, a entender a educação como um processo de libertação, a entender que não existe apenas uma educação, mas educações, já nos dizia Carlos Rodrigues Brandão, em tempos atrás, a entender que precisamos clarificar que tipo de educação nós queremos e estamos exercendo. E focar o olhar nessas questões que são fundamentais, que constituem o alicerce de todo um processo de educação formativa, com tecnologia, na medida em que podemos chegar próximo delas, das tecnologias, mas, acima de tudo, trabalharmos em função de uma educação que liberte e que não oprima, que conscientize, que não aliene. E como a conscientização é algo que se dá na subjetividade de cada um, é um processo eminentemente individual. Já nos dizia o educador Paulo Freire, ninguém conscientiza ninguém. Os homens se autoconscientizam na relação que estabelecem com outros homens. Fico a pensar e a refletir e a dividir com vocês. Se não seria por aí também que nós deveríamos voltar um pouco o nosso olhar para que possamos vislumbrar um mundo melhor, vislumbrar uma esperança, alimentar essa esperança na medida em que atuamos. Outra vez, Paulo Freire, do verbo esperançar, esperança do verbo esperançar, e não na espera somente, para que a gente tenha condição de se fortalecer, se colocar em pé, com saúde física, mental
como diz, como nos chamou a atenção a educanda do professor Lorival, para que possamos, aí sim, super reconheço, não tinha como fazer diferente, ser diferente, todo o esforço e os avanços que já foram dados na área da educação de jovens, adultos e idosos. Mas não podemos descolar esses avanços, que foram duros de serem atingidos, não podemos descolar da realidade que se apresenta hoje, que é mais desafiadora ainda. Nós temos, é desnecessário falar da realidade, porque estamos a vivê-la, mas as minhas reflexões caminham nessa direção. A minha preocupação hoje, portanto, com muita esperança, com uma certeza de que podemos muito, mas que não podemos tudo, que a educação, ela é, sim, a mola transformadora da sociedade, porém ela não é a principal, porém ela sozinha não consegue avançar. E a transformação sem ela não acontece. Então, é fundamental a educação. E exatamente por ser reconhecida como fundamental, nós sofremos muito para avançarmos e para chegarmos próximos dos nossos sonhos e das nossas utopias possíveis. Então, caros educadores, colegas, educadoras, pesquisadores, profissionais da educação que lidam com a educação dentro do seu ser, assumindo a educação para além da sala de aula, porque o ato de educar é uma extensão das nossas vidas e é uma opção que nós fazemos, e essa opção é uma opção política, é uma opção pedagógica. Voltando, independente de 30 minutos, eu gostaria de encerrar inicialmente, esse compartilhamento dessas minhas reflexões, e dizendo que, por mais reais que elas sejam, e eu acredito que são, por mais pesadas, digamos assim, que elas se apresentem, porque nós estamos imersos e vivendo esta realidade, para além, repito, da esfera educacional, estamos vivendo em todas as esferas das nossas vidas, na nossa sociedade, mas com muito otimismo, eu não poderia perder a oportunidade de dividir com vocês essas reflexões, que, para mim, são desafios. Não tive a menor intenção, nem tenho, de citar quais os desafios, mas penso que essas reflexões nos apontam em alguma direção. Fico a pensar se também a pedagogia da autonomia, que foi o último livro que o educador Paulo Freire nos deixou, inclusive ele autografou esse livro no dia 17/3/97, e no dia 2/4/97 ele faleceu. Ou seja, 16 dias depois.
Na pedagogia da autonomia, ele foca 3 grandes aspectos. Não há docência sem vicência. Ensinar é uma especificidade humana. E ensinar não é transferir conhecimento. Com isso, eu encerro essas palavras iniciais, fazendo um convite para que nós possamos reler, reinventar a pedagogia da autonomia, atualizando-a. E, com isso, nós estaremos também avançando a partir de Paulo Freire, atualizando as suas contribuições e o seu legado. É isso. Obrigada. Obrigado. Obrigado, professora Ana Vale, né, palavras cheias de doçura, de cuidado, de delicadeza. Para quem conhece a professora pessoalmente, sabe que isso não é um efeito das palavras, ela é assim mesmo. O que não significa que ela não seja uma mulher que fica virada no siri da lata quando está chateada. Mulher safada, professor. Mas bacana, acho que de fato temos aí boas contribuições. Eu registrei aqui 2 perguntas e vou acrescentar uma terceira, né? A Mariana Ramos, que eu desconfio que é uma aluna minha, ela certamente em relação à fala do professor Lorival fez a seguinte questão: os idosos são muito movidos a memórias, lembranças, recordações. Vocês se utilizam disso para aprofundar o processo de alfabetização? Caso sim, de que maneira? A Larissa Drago também fez uma observação que aí eu acho que tanto pode ser respondida pelo professor Lorival como pela professora Ana. A fala da Larissa, aliás, a escrita dela é assim: aproximar os educandos da EJA das tecnologias que as ferramentas do WhatsApp possuem, como áudio, fazer vídeos, chamadas de vídeo, etc., é uma forma de alfabetização digital? E uma pergunta que eu faria, aí, uma para o professor Lorival e outra para a professora Ana. Na verdade, eu acho que são perguntas que se completam, mas, professor Lorival, no caso você é de Florianópolis, né, você atua em Florianópolis, qual a incidência, né, de pessoas adultas, jovens e idosas no contexto da alfabetização, né? Ou seja, o teu trabalho se voltou muito para idosos, isso está muito claro na tua fala, mas qual é a maior parte, né, da população que lida com os processos de alfabetização nesses casos que você pesquisou, né? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta que eu teria a fazer é para a professora Ana, diz respeito aos processos que nós temos aqui no nosso estado, né? Nós temos quando eu falei na minha fala a questão da cicatriz, né? Eu acho que nós temos uma cicatriz, né? Em 64, o nosso estado foi afetado diretamente pela intervenção militar, exatamente entre aqueles colegas professores que atuaram em processos de alfabetização, seja em Angico, seja aqui em Natal, né? Foi um golpe dado em nós, e aí eu falo da cicatriz, porque a gente tem que olhar para isso para poder se inspirar em relação ao que temos que fazer. E minha pergunta é assim: o que temos a fazer aqui no Rio Grande do Norte, né? Quais os caminhos a gente pode trilhar para viabilizar esse direito básico à educação, né, dos sujeitos que muitas vezes demandam esse direito? Antes dos colegas falarem, só lembrando a quem está aí no chat do YouTube, né, nós vamos postar mais uma vez o link do formulário de frequência. Lembrar que às 19 horas nós teremos a abertura formal do evento, né, inclusive com uma apresentação cultural
bastante qualificada, né, bem mais qualificada do que as poesias que já foram lidas aqui na mesa anterior e que poderiam ser lidas ainda nessa mesa ao final dela, né? Teremos uma apresentação da Sinfônica da UFRN, linda, maravilhosa, emocionante, podem ter certeza. E queremos vocês lá porque nós vamos estar discutindo permanência na EJA. Há uma cultura entre nós de discutir a evasão, mas à noite nós vamos discutir a permanência, né? Então convido todos a se fazerem presente mais tarde nesse canal às 19 horas. Bom, então vou deixar com os colegas, né? Caso seja necessário, eu posso reprisar aqui as perguntas, tudo bem? Então, para o professor Lorival, os idosos movidos a memórias, lembranças, recordações, a pergunta da Mariana é de que maneira é possível utilizar isso para aprofundar o processo de alfabetização. E também, se podemos considerar esse trabalho com o WhatsApp e essas ferramentas como alfabetização digital. Bom, estão me ouvindo bem? Sim. Antes de responder, falar da alegria de ouvir a professora Ana e dizer que a fala dela reafirma em nós que precisamos considerar sempre o protagonismo das redes, sistemas de ensino e professores e professoras alfabetizadoras e, consequentemente, sujeitos que aprendem nas turmas de educação de jovens e adultos. E em nenhum momento a pandemia pode ser usado para tornar a educação mercadoria, né? Então, nosso desejo, nosso sonho é que as redes e os professores e professoras que alfabetizam neste país possam continuar lutando para não aceitar pacotes prontos, não aceitar apostilas prontas, que desconsiderem o potencial criativo, como diz o Frederico Maior naquele livro de Paulo Freire, uma biografia, o potencial criativo que habita em cada ser humano, né? Então, que os professores não percam isso de mão, né? Porque a gente vive num país que pessoas que não se molham nas águas da educação se arvoram a falar sobre educação, a falar sobre alfabetização, e eu penso que as pessoas autorizadas a fazê-lo somos nós que estamos aí molhados, né, como diria o Freire, ensopados nessas águas de alfabetizar adultos, idosos e até as nossas crianças, né? Então, nós precisamos ser mais ouvidos, as pessoas que aprendem precisam ser mais ouvidas, né? Então, a fala da professora reafirma em nós esse compromisso político de pensar a alfabetização, de pensar a educação sobre um ato político, contra quem, por que nós estamos a fazê-la, né? Então, eu fico muito medo que a pandemia também tem sido usado como uma brecha, às vezes, para diminuir a ação docente, diminuir a ação da escola, da educação pública, né? E a gente não pode cair nesse discurso. A pandemia reforça, inclusive, a necessidade da luta pela escola pública, pela saúde pública e pelo direito à dignidade de vida de todo ser humano. Em relação às perguntas, eu vou começar pela segunda. Aqui em Florianópolis, o nosso maior da rede municipal é a questão do jovem, né, do ensino médio, né? Nós temos esse grande desafio, né? Eu acho que o jovem contemporâneo e o ensino médio no Brasil é um calcanhar de Aquiles, né? Então, como que a gente pode qualificar este ensino médio, tanto na modalidade da escola dita regular, como também na educação de jovens e adultos. Em relação à alfabetização, que é mais cuidada pelas redes municipais de ensino, nós temos bons índices aqui na ilha, tanto de oferta quanto de atendimento, né? Então, a atual administração tem favorecido a abertura de educação de jovens e adultos nos espaços em que são solicitados. Eu sou muito feliz, eu sou efetivo na Faculdade de Educação, né? E este ano, o ano passado, melhor dizendo, nós conseguimos abrir a primeira turma de EJA na Faculdade de Educação, a faculdade tem quase 50 anos, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Então, essa oferta dos anos iniciais da alfabetização está bem tranquilo, né? Mas o que tem sido o maior desafio
na contemporaneidade, né? Esse jovem é muitas vezes expulso da escola regular e indo para a turma da EJA, e o professor da EJA querendo tratar este jovem como um jovem da escola regular. Esse tem sido o maior desafio aqui. Em termos de alfabetização, eu posso dizer que há uma certa tranquilidade, não que nós não tenhamos a necessidade, mas há uma boa capilaridade das redes a tentar atender. Em termos de Estado, houve um certo recuo, mas os municípios estão segurando bem. Em relação à primeira pergunta, eu me lembrei de Vygotsky, né, das funções mentais superiores, né? Então, trabalhar a questão da memória com adultos, idosos e jovens tem tanto a questão cognitiva, a questão dessa função mental, como uma questão social também, né? Então, eu nunca me esqueço que quando eu comecei a minha carreira profissional, eu comecei alfabetizando adultos e idosos, né? Aqui em São José, num bairro chamado Bairro Ipiranga, aqui na cidade de São José, né? E é muito lindo, porque os idosos contam da história do nome, por que são chamados dessa forma, eles lembram com facilidade, né? A gente sabe que a memória é seletiva, né? A gente lembra aquilo que a memória deseja lembrar, mas com certeza dá para trabalhar a questão da memória, tanto numa perspectiva cognitiva, enquanto uma função mental superior, como uma perspectiva social, histórica, de lembrança, de registro. Então, dá para fazer excelentes textos orais, né, e excelentes textos escritos a partir da memória de educandos adultos e idosos. Agora, aí vai para uma questão, a segunda mais difícil, né, que vai um longo tempo aí, eu vou dizer aí, talvez vocês não precisem concordar comigo, né? Estamos em regime de pandemia, em regime de exceção, por mais que tenha deliberação do Conselho Nacional de Alfabetização, por mais que tenha a flexibilização dos conselhos estaduais e municipais de educação, mas aí vocês retomam isso, como o Lorival falando. Nós estamos fazendo o possível dentro da não presencialidade. Mas a alfabetização só se concretiza na realidade numa mediação qualificada entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível, nessa relação professor e estudante, em que a presencialidade, o olho no olho, o estar junto, o segurar a mão é fundamental, né? Então, a questão das tecnologias são fundamentais, não substituem. A questão do ensino remoto pode acontecer, os apps, as músicas, tudo isso é para acolhida, é para manter o vínculo, é para não perder o contato, mas eu sou favorável a uma alfabetização que se dá na presencialidade, porque existir é coexistir, a aprendizagem é interação, a aprendizagem é mediação, então a gente precisa estar junto com o outro, né? É claro que estamos aqui neste momento, isso aqui estamos no momento de formação, utilizando as tecnologias da informação e comunicação, mas nada como contato, como estar junto, como estar presente, e isso na alfabetização é fundamental. Então, essa questão ensino, remoto, até que ponto é ensino, na perspectiva que nós entendemos ensino, isso aí é um longo debate realmente. O que nós estamos fazendo são atividades não presenciais, de partilha de saberes, de tentar fazer o máximo com as condições concretas que a gente tem, né? Mas ensino que entendemos mesmo exige estar junto, exige produzir textos juntos, exige presencialidade, em que a tecnologia é fundamental, mas não substitui a ação humana de estar juntos. Consigamos em debate. Ok. Professora Ana? Sim. Então, a professora, tem uma pergunta da Larissa, né? A da Larissa, professor? Deu outro apagão aqui. Oi? Estão me ouvindo? Agora. Voltou. Estamos lhe ouvindo, Pronto, agora, porque deu de novo outro apagão aqui. Desculpem aí, a tecnologia, né? É a tecnologia. Fui eu, professora, fui eu que apaguei. Professor, porque não disse da primeira vez, que essa é a segunda. Perdão. Menos mal, ótimo, menos mal, professor. Eu creio que eu fiquei com uma reflexão da Larissa, é isso? Onde ela pergunta aproximar o educando da EJA através de tecnologia.
Eu acho que essa questão o professor Lorival já tratou de uma certa forma aí nessa sua fala rica, e a Larissa pergunta, veja se eu estou equivocada, professor Alessandro, que o fato de aproximar o educando da educação dos jovens e adultos através de tecnologias, se já é uma educação digital, eu entendi a formulação da pergunta. Estou correta? Sim, sim. Estou? Se é alfabetização digital, se esse tipo de trabalho poderia ser considerado alfabetização digital. Uma alfabetização, eu entendi uma educação digital. E a minha reflexão foi em cima de educação digital. Então, não, de alfabetização. De educação, Larissa, digital, antes a gente tem que entender essa educação, né? Para que ela seja digital, presencial, de qualquer modalidade que você venha a utilizar para o processo educacional e de alfabetização, a gente tem que entender claramente o que é que a gente está fazendo. E se é uma educação digital, então antes eu tenho que saber que educação é essa que eu estou querendo ajudar a construir, a formar, para saber se realmente pode ser chamada de educação. É muito sutil a sutileza que nos confunde, que vai da utilização da palavra educação, que cabe em todos os lugares, e agora, mais ainda, né, momentos políticos, eleitorais e etc. Então, quem não falar em educação, basicamente, corre sérios riscos, né, de ser negado através do voto. Quando, na verdade, é simplesmente uma palavra vazia e esvaziada por muitos, né? Então, é a mesma coisa. A educação digital, a alfabetização digital, concordo com o professor Lorival, no momento atual é preciso que possamos reconhecer a importância de um trabalho remoto, né, e, na medida do possível, o mais eficiente, né, que nos for capaz de atingir. Embora ninguém estava preparado para absolutamente nada, nem o educador, nem o educando, e em educação de jovens e adultos, as dificuldades também, elas se acentuam de forma estrondosa, assim, né? A aquisição de material, os acessos à tecnologia, o manejo com a tecnologia, quer dizer, há uma dependência, né, dos próprios educandos, de N fatores, né, e são naturalmente de outras gerações, a sua grande maioria, de outras gerações, onde a tecnologia não existia, né, porque foi recente e foi a golpes, a assaltos gigantescos, né, então, sim um trabalho importante, necessário, mas não substitui absolutamente em nada, digamos assim, a intenção, que é a intenção de ser um trabalho permanente. Isso aí beira o risco de anular esse debate que nós estamos tendo aqui, e a certeza que nós temos, das poucas certezas que nós temos, pelo menos até então, é que a presença do educador na sala de aula é insubstituível. Insubstituível. Por muitos fatores, alguns salientados, registrados agora, na última fala do professor, nesse momento. E o professor Alessandro pergunta, eu não sei por que você me pergunta, professor, uma questão dessa, né? Das cicatrizes atuais, considerando as cicatrizes atuais, né? As consequências das cicatrizes para os resistentes, para os que se mostram, para os educadores e aqueles que são educadores não necessariamente atuando especificamente com a educação.
os andarilhos do mundo nas diferentes áreas, e você pergunta quais os caminhos a trilhar. Eu não sei, professor Alexandre, por que você perguntou uma coisa dessa, mas eu penso que um dos caminhos a trilhar é essa permanência da alfabetização, da educação de jovens e adultos, que logo mais nós teremos como parte da programação deste encontro, em pauta, conforme você anunciou, a permanência. Insistir e lutar pela permanência. Eu penso que esse é um grande caminho. É um grande caminho. Mas não basta só gritar aos quatro cantos e dizer da necessidade da permanência. Eu penso também que, dentre outras trilhas, nós precisamos também, e sobretudo, sabendo que é obrigação do Estado, é uma dívida do Estado, e que não cabe somente, nem unicamente, à sociedade civil lutar por essa permanência, mas nós, enquanto sociedade civil, buscarmos o já existente, os movimentos já existentes, as práticas em curso, de qualquer dimensão, aquela menor, no interior do interior do interior, até as mais estruturadas, e não são muitas as mais estruturadas, a não ser aquelas que vêm de iniciativas de universidade, de outras instâncias, algumas instâncias do Sistema S, etc. Né? Mas buscarmos, nos unirmos e avançarmos a partir das condições postas. E esse avançar só tem um destino, no meu entender, que é se mostrar e pressionar o poder público para que assuma, de uma vez, a educação e a educação de jovens, adultos e idosos. Eu acho que essa marca, essa cicatriz, essa dívida social, quase constituindo um crime, ela fez e está fazendo a nossa história, mas não é por acaso, ela é datada historicamente, ela tem representantes que defendem tais caminhos e que fizeram e que são responsáveis por essas cicatrizes. Minimizar as cicatrizes é uma necessidade nossa, muito mais do que um dever, é uma necessidade. Nós queremos um corpo sã e uma sociedade sã. E a nossa está doente. É isso. Eu acho que é um caminho para minimizar e até chegar a apagar essas cicatrizes, que aí já não é na nossa geração, muito menos na minha. É isso, professor. Ok. Professor. Pois não, Lorival, fica à vontade. Posso complementar, professor Alessandro? Sim, claro. Só para dizer que todos nós que estamos aqui estamos inseridos numa cultura digital, né? Então, a sociedade, tanto grafocêntrica, escriturística, agora a realidade digital está presente, mesmo num país desigual como o nosso, mas a gente está inserido numa cultura digital, né? Então, o que eu venho reafirmando é o seguinte: a escola, e inclusive a educação de jovens e adultos, ela vai ter que ter, como a professora falou aí, política pública adequada, projeto de nação, né? E não projeto daquele governo episódico, eleitoreiro, não, mas projeto de nação que reconheça a educação pública, laica, democrática, inclusive a alfabetização como prioridade, e a cultura digital e a tecnologia possam fazer parte deste processo de ensinar e aprender, né?
Por exemplo, tem que ter banda larga em todas as escolas, isso é uma realidade. Tem que ter laboratórios de informáticas adequados em todas as escolas, isso é uma realidade. Tem que ter possibilidade de salas de vídeos, de cinemas adequadas em todas as escolas, isso é uma realidade. Tem que ter laboratórios das áreas, isso é uma realidade, né? Então, é muito triste, em pandemia, as pessoas querendo voltar, mas sem adequar o espaço, né? Então, por exemplo, nós temos aqui em Santa Catarina, que já não estavam preparadas para atender os nossos estudantes antes da pandemia e agora querem voltar, mas como? Se já não estavam preparadas antes, né? Então, essa é uma discussão. Então, eu só quero dizer que nós estamos inseridos na cultura digital. Então, a tecnologia está conosco. Agora, isso não significa, né? E aqui eu vou lembrar o que Erich Fromm, né? Eu tenho que sempre entender do homem que fez o computador, não o computador que faz o homem, né? A tecnologia é subordinada a nós. Isso jamais será colocar a tecnologia como 100% no processo de alfabetizar crianças, jovens e adultos e idosos. Então, ela pode estar presente. E nesse regime de exceção, ela está mais presente. Mas nada nega a dimensão presencial de contato com o outro, né? Ninguém vai abrir mão daqueles que têm possibilidade de ter o WhatsApp, né? Mas não dá para achar que todo mundo tem, né? Então, nenhum a menos, como diz a professora, e eu não estou negando as tecnologias da comunicação e informação, não estou negando que nós temos que ser mais educomunicativos, não estou negando que, inclusive, na educação superior vai ter a possibilidade do ensino híbrido, sim, né, algumas disciplinas semipresencial, mas quando eu estou falando em processo de alfabetização, aprendizagem da leitura e da escrita, produção textual, escrita e reescrita do texto, eu só sou assim e só me constituo aprendendo essa linguagem a partir do outro. Então, a presencialidade é fundamental. Ok. É muito interessante porque as falas de vocês estão se casando, ou antecipando até algumas das perguntas que foram feitas. Eu vou citar 3 perguntas que talvez vocês até achem que já tenham respondido, mas de qualquer maneira, se quiserem fazer novas considerações, fiquem à vontade. Eu, inclusive, gostaria de fazer uma consideração, porque todas as 3, elas estão imbricadas aí. Então, uma primeira pergunta é da Roberta Silva. Não é nem uma pergunta, é, na verdade, uma afirmação. Ela diz: nada substitui a presencialidade, porém precisamos nos moldar à nova realidade, ao novo normal. É o que eu fico pensando, né? A gente depende do que a gente esteja considerando o novo normal, porque se a gente considerar como novo normal a ampliação das desigualdades que já existiam antes da pandemia e a ampliação das desigualdades por essa pandemia, eu me preocupo que a gente tenha que se moldar a esse novo normal. Talvez a gente precise exatamente pensar uma outra normalidade. É uma inquietação, por exemplo, que Boaventura dos Santos nos faz, que o próprio Ailton Krenak nos faz, em textos que eles publicaram no início do ano, né? Talvez a gente tenha que pensar numa nova normalidade, né, que não seja o aguçamento das contradições da normalidade anterior. Então, nós precisamos criar as condições para que a gente consiga efetivamente realizar processos pedagógicos com o grau de presencialidade que é exigido para você dar conta do direito do sujeito, né? Então, essa é uma questão que a Roberta Silva traz, né? Vocês fiquem à vontade para comentar, então, né? A questão de se moldar ao novo normal ou não. A Nídia Tavares, ela diz: professor Lorival, precisamos, nesse momento, voltar nossos olhares à tecnologia com muitos cuidados. O senhor acredita que, em tempos de pandemia, poderíamos estar utilizando outras estratégias, né? E a Elionai Bastos, preocupada exatamente com essas questões e indo ao encontro até do que o professor Lorival fala, né? Ela diz assim: como alfabetizar uma turma constituída em 70% por idosos em uma área rural, por exemplo, né? Numa realidade em que eles não têm acesso a nenhuma mediação em casa ou tecnologia, né? Ou seja, a Eleonai está chamando a atenção para uma realidade que é uma realidade que está presente entre os nossos desafios e que a gente não pode desconsiderar
ainda que a gente entenda que seja uma realidade, sei lá, diminuta ou de menor expressividade do ponto de vista quantitativo. Mas nós estamos falando de sujeitos de direitos, de pessoas que têm direitos e que muitas vezes demandam esses direitos. Gostaria de retornar os dois colegas. Fiquem à vontade, já são 5h20, caso vocês entendam, né, que já podemos nos encaminhar para o final. Eu vou ficar aqui ligado, ver se tem mais perguntas, mas fiquem à vontade. Bom, delícia estar aqui com vocês ainda, né? Eu diria o seguinte, essa questão de nos moldar ao novo normal é interessante. Eu até anotei aqui, por exemplo, o novo normal não pode ser o entreguismo da educação à iniciativa privada, por exemplo, né? Nós temos aí uma LDB nacional que permite a existência de instituições públicas e privadas em educação, essa é uma realidade nacional, mas nós não podemos, por conta disso, entregar o novo normal à iniciativa privada, ao ponto de nós termos, inclusive, plataformas, suportes, ensinando as pessoas a como devem ser o novo normal, e a gente esquecendo de entender que nós temos que lutar ainda para que onde estiver uma criança, jovem, adulto e idoso com direito à educação, nós temos que envidar esforço enquanto nação, enquanto Estado, para que isso se concretize. Então, não podemos abrir mão de lutar por uma educação pública, democrática, laica, de qualidade para todo cidadão e toda cidadã deste país, né? Em qualquer categoria geracional. O novo normal não pode também se achar que todos têm acesso às TICs, né? Vejam, eu mostrei aqui para vocês uma região da Grande Florianópolis, né? Alguns casos, mas não significa que todos em Florianópolis têm acesso às tecnologias da informação e da comunicação, né? Porque esse ensino remoto, de uma certa forma, tem aprofundado também o processo de exclusão. Aqui em Santa Catarina, dos 295 dos municípios catarinenses, já existe uma pesquisa que mais de 30% das crianças não estão fazendo atividade online, não estão recebendo as atividades e nem têm acesso a isso. Então, a gente não pode se considerar também de achar que aquilo que é para a gente é de todos, não, né? O novo normal não pode autorizar o capital em detrimento do educacional, né? A nossa luta aí é pela educação. Eu lembrei de Freire que diz que o novo normal não tira da gente o gosto de querer bem. Então, eu penso que uma coisa que me inquieta muito, Alessandro, professora Ana, assim, foi esse sentimento de urgência, né? Nós estamos na pandemia, nós estamos aprendendo, e a maior luta deve ser a vida, deve ser a alteridade, e se tem um conteúdo, se tem uma aprendizagem que a gente deve se alfabetizar, é essa dimensão, né, da alteridade. Essa não pode ser normal nós ter mais de 150 mil pessoas mortas, né? Não pode ser normal o que a gente está vivenciando nesse país, quer dizer, não pode ser normal algumas pessoas acharem que a Terra é plana. Então, essa dimensão do conhecimento, do saber a serviço do outro, das autoridades, eu penso que é fundamental. Então, eu penso que os idosos com quem trabalho, e a Alessandro pegou muito bem nessa ligação que eu tenho com idosos e idosos da EJA, eles disseram essa dimensão, né? Cuidar do coração, da saúde, manter vínculo, mandar coisas boas para eles lerem, né? Estabelecer contatos, né? Mas isso não pode ser jamais relações laborais que façam desse professor um escravo da tecnologia, né? Porque a tecnologia tem que estar a serviço do ser humano, né? Então, eu penso que é possível, sim, mesmo em tempo de pandemia, as redes e sistemas de ensino, com base nos seus cadastros, manterem contato com seus alunos, né? Fazerem campanhas de conscientização, né? Estamos voltando aqui para Florianópolis agora para o estado gravíssimo novamente em relação à Covid-19. O que é que as redes e sistemas de ensino podem estar fazendo? Estamos na gestão da informação e a gente vê essa televisão, essas redes, esses canais bombardeados por cada assunto medíocre, que não leva nenhuma informação útil. Então, vamos levar informação de cuidado, vamos manter contato. Quem tem telefone fixo, vamos tentar ligar, vamos tentar fazer o possível para não se perder o vínculo, para que esse estudante de EJA se sinta reconhecido como ser humano, de direito, historicamente situado, e que pode, sim, por meio da aprendizagem, fazer
a diferença. Então, eu tenho insistido muito de alfabetização da alteridade, né? Da alteridade. Existir é coexistir, né? E, de uma certa forma, citando Levinas, no meu olhar, o outro também se revela, né? Então, Alessandro, Ana, querendo ou não, estamos aqui nós três, mas um já foi tocado pelo outro. Quando tu disse que as falas se complementam, eu apresento uma dimensão pedagógica, a professora Ana apresenta uma dimensão política, mas o pedagógico e o político estão a serviço de uma mesma coisa, uma educação que emancipe, que liberte e que jamais tire do outro o direito de dizer a sua palavra. Passo a bola. Então, eu gostaria de complementar, sempre complementando as felizes observações do professor que apresenta para todos nós, e a reflexão do que é normal hoje no Brasil vai para muito além do que é normal para a educação. O que é normal hoje, né, realmente, quando nos foi lembrado que o normal, o essencial é estar vivo, estar bem, cuidar da mente, cuidar de si e do outro, quando nos foi lembrado isso no início da fala do professor, agora chega essa questão de novo normal. O novo normal, como Boaventura coloca, realmente, não tem nada de novo. O novo que nós queremos, nós não chegamos lá ainda. Ele é novo em que sentido? E é normal em que sentido? Como podemos falar de uma normalidade, de um comportamento para fazer uma união de anormalidade que nós temos diante de tantas vidas que se foram e que estão indo em função da pandemia, em função de ausências de políticas públicas preventivas, de investimentos coerentes com a dimensão de um país, ou de alguns países como o Brasil. Essa ausência de todos esses aspectos são também ausências que têm, na verdade, um chamamento muito forte para todos nós. Então, quando nós passamos a obter informações dos números de óbitos pela pandemia, e simplesmente é o vírus que é o único responsável, o vírus, ele existe, assim como muitos outros existiram, e outros virão, e ainda vamos conviver muito tempo com ele. É isso que nós já sabemos. Porque a vacina, nós já sabemos também há quantas andam as disputas. Então, o ser humano está dentro de tudo, está conduzindo tudo nessas condições. E quando a gente tem um olhar para falar de números, porque os ouvidos estão se acostumando a isso, nós negamos muito que nós temos e que devemos ter, pelo menos, e expressar, de humano. Então, o novo normal, eu entendo que é um normal novo que nós deveremos continuar a lutar para construir. Porque o que nós vivíamos não tem nada de normal. Então, ele não pode ser novo, porque ele não existia. Eu entendo que é essa a dimensão. E quando nós falamos do peso da educação no momento atual e da relação intrínseca que existe entre a educação e a realidade, nós vemos claramente a ausência de um processo de conscientização quando o básico do básico, na pandemia, para ficarmos no contexto atual, e pandemia, não tinha como não abordar essa questão,
porque estamos assustados e imersos nela, é uma questão primordial, uma questão que para todos nós deveria ser uma questão básica, a questão do uso das máscaras, por exemplo. Sim, o que é que você quer dizer, professora? Eu quero dizer que as pessoas, e é um número significativo, pelo menos no estado do Rio Grande do Norte, e em regiões de praia, que não usa máscara. Não usa. Isso é o quê? Como é o nome disso? É porque quer morrer? Quer se expor? Quer expor o outro? Eu prefiro acreditar que é uma ausência, dentre outros aspectos, uma ausência da conscientização. E aí a questão é mais séria ainda. Porque se nós não temos como conscientizar o outro, o máximo que a gente consegue é despertar no outro a necessidade de ele mudar, ele pensar, ele parar para se encontrar como sujeito e ir mostrando que Eva viu a uva, mas quem é Eva nesse processo? Quem produz a uva, quem lucra com a uva, etc., etc., aquele exemplo básico, com extensão nos dias atuais, a gente vê que a questão não é só falta de acesso ao ensino e à educação que nós queremos. A questão, e eu termino com essa reflexão dizendo, é o tipo de educação. É o tipo de educação. Porque a informação eles têm, todos nós temos. Uso de máscara, distanciamento, etc., etc., etc. Mas a conscientização não. Ainda para uma grande parte da população. Então, nós estamos falando que isto se reflete em todas as esferas da nossa vida. Nas lutas, nos movimentos sindicais, nas organizações da sociedade civil, enfim. Mas nós estamos falando de vida. Se reflete também na preservação da vida. E eu penso que a educação também tem peso sobre isso. Desculpem, eu estou colocando muito peso na educação, mas eu repito, ela não é a única responsável, nem será pelo processo de transformação. Ela sozinha não chega em lugar nenhum, mas sem ela o processo não acontece, ou seja, a transformação não acontece. Então, a nossa responsabilidade é enorme. E agora, com a pandemia, nos faz, pelo menos, refletir mais onde que nós devemos recomeçar, por onde devemos recomeçar. São os desafios. Eu penso assim. É isso. Okay. Bacana, bacana. Essa discussão toda sobre o novo normal, o velho normal, o novíssimo normal, seja lá o que a gente poderia, né, me remete muito a essas questões sobre o esgarçamento das desigualdades, né? Então, eu acho que a gente precisa estar muito atento a isso. E, infelizmente, eu acho que a gente acaba absorvendo muito essa normalidade e naturaliza, né, de modo que às vezes a gente perde a dimensão dos desafios que a gente tem, né? Eu me lembrei agora de uma poesia do Sérgio Vaz, aí vai o momento poético, cada mesa nossa vai ter um negócio assim, então tem um momento poético, tem uma poesia, não é poesia, é uma frase do Sérgio Vaz num livro chamado Flores de Alvenaria. Para quem não sabe, Sérgio Vaz é um grande poeta paulistano, né, da periferia lá, Campo Limpo. Ele diz assim: dizem que quando a gente morre, vai todo mundo para o mesmo lugar. Devia ser quando nasce, né? Então, nos remete a essa discussão, né? Na verdade, a gente precisa estar muito atento para não naturalizar as desigualdades. Bom, pessoal, já são 17h35, já estamos no nosso limite. Quero agradecer imensamente e vou chamar todo mundo mais uma vez para estar presente mais tarde, às 19 horas, né? Eu estou aqui trazendo Danilo Bezerra pelo braço até o final do dia,
para a gente levar essas transmissões à frente. E quero encerrar pedindo para vocês deixarem as palavras finais de vocês, tá certo? Professor Lorival, professora Ana, agradeço imensamente, né? O nosso projeto EJA em Movimento é um projeto extremamente modesto aqui do Rio Grande do Norte, mas não é à toa que a gente já está no 6º evento, porque tem muitos braços e pernas atuando para mantê-lo em funcionamento. Então, vou me despedir aqui, mas caso vocês queiram encerrar, vou deixar com vocês aí o encerramento. Fiquem à vontade. Eu gostaria de... Realmente é um assunto e uma temática que nos instiga a continuar conversando, dialogando, mas penso que muitas foram as provocações, né? Eu gostaria de agradecer, mais uma vez, o convite, a oportunidade de dividir com vocês essas reflexões dialogadas. E, como diz Rubem Alves, quando eu decidi, até conversei com o professor Alessandro, eu não estou pensando em fazer muita abordagem, eu acho que a equipe já vem trabalhando, etc. E Rubem Alves tem um texto curtinho, ele nos entregou em sala de aula, no curso lá no campo, o texto é Criei Coragem. Então, a súmula do Criei Coragem é você, na maturidade de vida e de profissão, ter coragem de largar sem deixar os livros, porque você traz dentro de si suas teorias, mas de expressar suas inquietações. Foi o que eu fiz. E peço desculpas se provoquei demais. Tenho certeza que são reflexões que nós poderíamos dar continuidade a esse diálogo, né? Através de contatos entre nós. Agradecer ao professor Lorival, foi um prazer estar com você realmente nesse diálogo e o muito que comungamos juntos, né? Em diferentes abordagens, mas que nós caminhamos pelo mesmo caminho, com os mesmos objetivos, e agradecer também a toda a equipe que promove esse 6º encontro e parabenizar. E dizer, professor Lorival, que o desafio no Rio Grande do Norte, em alfabetização de jovens e adultos, na educação pública, notadamente, de torná-la popular, é um desafio que se arrasta por muito tempo. Mas o Rio Grande do Norte é um estado muito pobre. Uma região do Nordeste, um estado muito pobre, muito carente, marcado por muitas histórias de conduções de dirigentes políticos, né, de pensamentos totalmente antagônicos aos nossos. Não são pensamentos contrários. Porque com os contrários nós podemos dialogar, com os antagônicos não. A questão é distinguir com quem podemos contar, com quem não podemos contar, quem são os contrários e quem são os antagônicos. Então, nosso desafio, assim como o de vocês em Santa Catarina, é enorme. E o nosso, ainda temos também um pouco de distinção. E o Estado de Santa Catarina, penso eu, tem um pouquinho mais de condição financeira, né, pela própria característica do Estado, das indústrias. Mas um abraço para todos, me coloco à disposição, para além desse espaço, para a gente dar continuidade a esse diálogo e nos ajudarmos nessa caminhada que sempre nós temos a certeza, muito mais que a sensação, de que estamos sempre a retomar. É isso. Obrigada. Olha, também segue aqui minha gratidão. A professora falou em Rubem Alves, então também vou usar uma expressão dele que diz assim, ó, um mar que se compreende não passa de um aquário. Então a gente falou várias coisas aqui, várias dimensões precisavam de mais tempo, né?
é para a gente debater, para a gente, como diria Freire, colocar o miolo na mesa, arrebentar e discutir, né? Mas eu queria falar da delícia do convite, da partilha de estar com a professora Ana neste momento, com o professor Alessandro, né? E que estamos à disposição para fazer juntos, né? E a perspectiva é sempre a luta por uma educação realmente inclusiva, democrática, menos preconceito, sem preconceito, contra com qualquer forma de discriminação, né? Uma educação feita por gente, né? Gente que ama, gente que sonha, gente que ousa, né? E é isso que nos move, assim. Então, onde tiver pessoas e homens e mulheres querendo aprender, tem que ter homens e mulheres querendo ensinar, né? A alfabetização como direito, como política, como compromisso de vida na feitura de um Brasil mais humano, mais inclusivo. Saio muito feliz por este momento de partilha que a gente teve aqui esta tarde, né? E nos coloco aqui à disposição, né? Dizer que são bem-vindos aqui na UDESC em Santa Catarina. Dizer que o nosso estado, a professora tem uma história de construção de proposta curricular, de formação de professores, isso também ajuda, né? Mas também é um estado muito conservador, muito preconceituoso, às vezes muito machista também, então a gente tem que sempre lutar para que realmente o ser humano seja colocado em evidência, em primeiro lugar, né? Porque nós não lidamos com coisa, lidamos com gente que sonha, que chora, que sofre, gente que aprende, e aprender deve ser para fazer o mundo cada vez mais humano, mais fraterno. Valeu pelo convite, valeu pela partilha, um grande abraço, eu acho que foi uma tarde de aprendizagem para todos nós.